Especialistas de Segunda. Ora viva, sejam muito bem-vindos a Especialistas de Segunda, o podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SAPSEG. Eu sou o José Silva e continuamos a dar voz aos intervenientes desta competição. O meu convidado de hoje é Luís Silva, jogador do Grupo Desportivo de Chaves, tem 28 anos e já realizou mais de 200 jogos nesta Liga SAPSEG. Luís, é um prazer ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceitado o convite. Muito obrigado, o prazer é todo meu e agradecer-te a ti também, tanto por este convite como por dares a voz aos intervenientes da segunda Liga, que muitas vezes não têm tanto espaço e tanto mediatismo, e acho que é fundamental para o futebol português. Obrigado pelas palavras, é esse o meu objetivo, é valorizar mais esta segunda Liga. Ainda antes de começarmos, deixa-me agradecer ao Departamento de Comunicação do Grupo Desportivo de Chaves, que pela pessoa do Sr. Sérgio Mota deu o aval positivo a esta entrevista, e é sempre de salutar porque nem todos os clubes o fazem, e portanto vai daqui o meu agradecimento sincero para ele, mas já lá vamos ao Grupo Desportivo de Chaves. Se me permites, e aguardar o capítulo final desta entrevista para isso mesmo, para falarmos um pouco da atualidade. Mas para começarmos, permite-me rebobinar um pouco a fita, vamos voltar ao início da tua carreira. Sei que foste criado em Matosinhos, eu gostaria de saber como foram esses tempos dos primeiros pontapés na bola, como foi a tua infância desportiva, conta-me lá como foi o teu início. Eu felizmente sou de família de jogadores de futebol. O meu pai foi jogador de futebol, o meu avô também, os meus tios também foram jogadores de futebol, não num nível tão alto como o meu avô e o meu pai. Tive a sorte de estar inserido numa família que vibra o futebol e que gosta do futebol. Isso foi-me incutido desde pequeno. Comecei a jogar a dar os primeiros pontapés na bola num ringue, lá numa rua em Matosinhos, até que um dia o mestre João Faneco, que é conhecido no futebol nacional, mais até no Leixões, decidiu levar-me para as escolinhas dele, que ainda hoje existe, que é a escolinha João Faneco. Fiquei lá 2, 3 anos, fui para lá com 5, 6 anos, percorri a formação toda no Leixões. Nem sempre foi fácil, não foi um caminho muito fácil. Muitas vezes nunca fui a estrela da equipa. Normalmente costuma-se dizer que esses jogadores é que vão chegar à ribalta. Muitas vezes, por exemplo, nos juvenis não era opção, e normalmente os miúdos perdem a esperança porque é uma fase já adiantada da formação e veem que não estão com tantas oportunidades e acabam por perder a esperança. Eu fui uma pessoa sempre que acreditei muito também por causa de uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, foi o meu falecido pai. Incutiu-me muito esses valores do acreditar, sempre acreditou muito em mim, incutiu-me isso em mim, o trabalho, o descanso, que é fundamental. Acreditei sempre, tive sorte, como é lógico. Acho que hoje em dia, acho que toda a gente, para ter sucesso, precisa daquela pontinha de sorte. E aqui estou hoje, não é? Se me dissessem há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás que eu tinha tido esta carreira, eu se calhar não acreditava. Se calhar se me dissessem há 8 anos que eu neste momento estava a jogar na segunda Liga, eu também se calhar não acreditava, pensava que tinha chegado a um nível bastante superior. Mas acho que o futebol, tenho que estar muito agradecido ao futebol por tudo que me tem dado, por tudo que me tem proporcionado, e é um agradecimento. Tudo o que eu tenho até o dia de hoje devo ao futebol, e até a minha própria educação. Acho que tenho crescido muito como homem no futebol, e o futebol é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito importante na minha vida. A esperança é de facto um pormenor importante, porque o que acontece muitas das vezes nestes patamares mais baixos é que, chegado a um certo escalão, há jogadores que se destacam do ponto de vista físico porque desenvolvem-se um pouco mais rápido, e o que acontece é que os jogadores que não têm tanta confiança, tanto fisicamente não são tão fortes, acabam por desmerecer um bocado e muitos acabam por desistir. Tinhas algum ídolo nessa altura? Eu sou sincero, eu nunca fui muito de ter ídolos no futebol. O único ídolo que tenho na minha vida, como disse há pouco, era o meu pai. Ainda é o meu pai. O meu pai não está presente fisicamente, mas está em todos os meus pensamentos.
Não tenho ídolos no futebol, porque acho que, muito sinceramente, eu comento isto com a minha família e com os meus amigos, acho que o futebol é a coisa mais importante das coisas, é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Acho que é uma coisa que é importante sim, mas é muito mais importante um médico, um bombeiro, e acho que Claro. não consigo idolatrar nenhum jogador, apesar de ter uma referência, um jogador que gosto bastante, que é o Cristiano Ronaldo, não pelo talento dele, mas até pelo trabalho, pela resiliência, pelo espírito de sacrifício, acho que por isso, mas não idolatro ninguém, nem coisa que se pareça. Disseste há pouco que esse caminho até o futebol profissional não foi fácil, tiveste alguns obstáculos, mas quando te estreaste em 2011 pelo Leixões, pela mão do Litos, creio eu, como é que foi esse momento? Foi um sonho Sim, concretizado? sim, claro que sim. Não esperava. Eu subi a sénior, eu e mais dois colegas meus na altura, o João Beirão e o Nelson Sampaio. Subimos e dos três, os responsáveis do Leixões, o que tinham menos esperança, o que se calhar depositavam menos confiança, digamos assim, para poder ficar no plantel e para se poder afirmar, se calhar era em mim. Eu meti na cabeça que tinha que trabalhar bastante. Tinha um plantel recheado de grandes jogadores, na altura, o Leixões. Tinha feito, no ano anterior, quando eu era júnior e fui lá treinar, tinha feito uma aposta muito forte na subida divisão. Começou a época com o Inácio e com o Mister Inácio e acabou com o Mister Litos. Tinha jogadores como o Ruben Ribeiro, o Tiago Sintra, o Rui Pedro, que agora está na Hungria. Tinha os consagrados Nuno Silva. Tinha uma equipa realmente para aqueles que estavam de segunda liga. Tinha o Paulinho, que agora está no Gil Vicente. Tinha uma equipa bastante forte. Eu, no ano a seguir, o Leixões fez devido às condições financeiras, reduziu um bocado o orçamento, e eu tive a oportunidade de fazer a pré-época. As coisas foram-me correndo bem. Fizemos 3 jogos para a Taça da Liga, porque na altura havia aquela fase de grupos da Taça da Liga antes de se iniciar as eliminatórias. E o Mr. Litos, 4, 5 dias antes do jogo da Naval, vem ter comigo e vem-me dizer que eu vou ser titular. Eu vou ser muito sincero, naquele momento tremia-me as pernas por todo lado. Era o primeiro jogo do campeonato, dava na Sport TV às 11h15. E eu lembro-me de um episódio muito curioso, foi de sábado para domingo, creio. Jogava no domingo de madrugada, nesse domingo de madrugada jogava Portugal-Brasil, Campeonato do Mundo Sub-20, em que o meu grande amigo Caetano tentou fazer o chapéu e não conseguiu. Mas para dizer o quê? Eu fiquei no quarto com o Fausto Lourenço, nós tivemos estágio, eu fiquei no quarto com o Fausto Lourenço, eu não preguei a noite toda. E eu vou ser sincero, nunca mais me vou esquecer dessa noite, nunca mais me vou esquecer dessa estreia. Lembro-me na altura do Mr. Litos, a quem eu agradeço imenso por ter tido a coragem, tanto ao Mr. Litos como a uma pessoa também muito importante, o Mr. Zé Nuno Azevedo, também foi muito importante para mim naquela altura. Me dizerem na roda, pá, queres sair? Pá, estás com medo? E eu fiquei assim a olhar, pá, estou com medo, mas tenho que ir para a guerra. Isso foi uma coisa que eu esperei durante muitos anos e tinha que agarrar ali a oportunidade. Felizmente as coisas foram andando. O Leixões teve paciência comigo nesse ano, em que acho que muitas vezes quer-se resultados imediatos com os jogadores jovens. Os jogadores jovens precisam de espaço para errar, porque se não tiverem espaço para errar, se for tentativa, erro e castigo, o jogador não vai ter oportunidade de poder exponenciar todo o seu talento. Eu tive tentativa e erro, até que no segundo ano, esse sim, o segundo ano de sénior, aí consegui explodir na mão de um senhor a quem eu agradeço imenso, que é o Pedro Correia também, que me conhecia desde a formação, sabia das minhas qualidades e naquilo que eu poderia ser bastante forte, e consegui dar um encaixe financeiro ao Leixões e chegar à Primeira Liga, que também era um objetivo, um objetivo que tinha, e consegui ser internacional sub-20, sub-21 para Portugal, que isso também foi Um marco uma coisa importante. importante. Sim, sim.
Mas falaste aí nesses jogadores jovens que também foram promovidos, fazendo uma checagem rápida a esse plantel, percebi que estavam lá jogadores como o Sequeira, o Paulinho, o lateral direito, o próprio Pedro Santos, que não sendo da formação do Leixões também veio muito jovem. O Leixões tinha essa apetência, esse ADN formador, certo? Sim, o Leixões sempre teve, ainda agora tem Sim, sim. jovens valores com qualidade. Lembro-me do Diogo Gomes, um miúdo com muita qualidade. Tenho também que é o miúdo do meio campo, acho que é Rodrigo, também tem qualidade. Acho que o Leixões forma sempre jogadores com bastante qualidade. Faz parte, acho que é um bocado como o Barcelona. Vamos comparar, né, realidades, mas é um bocado como o Sim, sim. Barcelona. Acho que vive um bocado também da sua formação. Que E acho que o Leixões tem que fazer. os Exatamente. problemas financeiros, não é? Sim, os problemas financeiros ajudam a que essa aposta seja ainda mais efetiva, porque não havendo tanto dinheiro, não é? Temos que recorrer um bocado à formação e eu tive a sorte, lá está a sorte que falámos há pouco do Leixões nesse ano não ter um orçamento tão elevado, então ter que recorrer a 2, 3 jogadores da formação para completar o plantel. Tive a sorte depois de poder jogar, tive também a sorte de poder jogar com jogadores experientes nesse meu primeiro ano, e não mencionei algo, e não quero deixar alguns para trás, como o Carlos Fangueiro, que hoje é treinador do Luxemburgo e que foi Sim. uma pessoa super importante, o Joel, o central, que foi como um pai para mim lá dentro. E isto é importante, apanhar jogadores assim que conhecem os clubes. Acho que hoje, cada dia, cada vez mais, falta essas referências nos clubes, porque acho que quem chega muitas vezes não está identificado com os clubes e muitas vezes não se tem noção daquilo que se vai representar. Muitas vezes, por exemplo, eu dizia muitas vezes aos meus colegas que no Leixões um, as pessoas não exigem que os jogadores, que as equipas ganhem. Claro que gostam, não é? Todos os adeptos gostam que as equipas ganhem. Os adeptos exigem que tu deixes tudo dentro de campo. Eles preferem um perneta que corra e que bata e que salte do que um jogador que faça 20 fintas e que no final desista de uma bola. E isto é um bocado o ADN dos clubes. E acho que muitas vezes falta o tal dito jogador da casa para passar essa mensagem aos que chegam de novo, e está-se a perder um bocado, infelizmente. Mas lá está, mas por não fugir muito à pergunta, o Leixões é claramente um conformador, um clube que tem uma cantera Muito fantástica forte. e que vai certamente, sem dúvida nenhuma, ainda soltar mais talentos para a Primeira Liga e mesmo para o clube, porque acho que o Leixões tem todas as condições de poder lançar jogadores e homens de grande qualidade. Sem dúvida. Mas voltando à tua carreira, tiveste uma ascensão meteórica. Disseste-me que dos jogadores que eram para ser promovidos, eras o que se calhar acreditava menos, mas a verdade é que em 2, 3 anos fazes aquela época fantástica no Leixões que ficou em terceiro lugar, marcas 7 golos, 44 jogos, consegues o salto para o Sporting de Braga, da Primeira Liga. Foi um sonho tornado realidade, imagino. Sim, é verdade. Confesso que na altura eu tinha várias propostas na altura em carteira. O Leixões não queria que eu fosse para o Sporting de Braga. Assinei pelo Sporting de Braga, hoje posso dizer sem problema nenhum, num estágio da seleção de sub-21, sem o Leixões saber na altura. O Leixões não soube de nada. Na altura tinha uma compensação financeira que já estava acordado com o Leixões, praticamente pelo Sporting de Braga, mas eu assinei sem o Leixões saber. O Leixões queria que eu fosse para outro clube, não vou mencionar o nome. Mas acho que foi um salto demasiado grande para mim. Cheguei lá e encontrei uma realidade completamente diferente, não faltava nada. O Sporting de Braga é claramente um clube, eu não digo que é o quarto grande, Com grandes digo que, aspirações. digo que se calhar naquela altura já tinha uma estrutura se calhar muito melhor do que alguns clubes grandes, sem dúvida nenhuma, não faltava com nada. E eu não tive, eu aí tenho que fazer um bocado de meia culpa. Tive um grande treinador, tive se calhar o melhor treinador que podia ter naquela altura, que é o professor Josualdo Ferreira. Muita gente às vezes não tem noção, mas é incrível. É o melhor treinador que qualquer jovem pode apanhar. É o professor Josualdo Ferreira, a quem eu agradeço imenso. Ainda hoje utilizo muitas das ferramentas que ele me transmitiu e que me deu para eu poder usá-las, e eu ainda hoje uso e lembro muito das palavras dele. Mas não tive, tenho que fazer meia culpa, e não tive arcabouço psicológico para aguentar, porque comecei bem,
A realidade é que comecei muito bem. Realizaste 5 jogos, penso. Exatamente, nos primeiros 6, 7 jogos fiz 5 jogos, 3 ou 4 a titular, 2 ou 3 a titular. E jogo um jogo a titular com o Estoril em que ganhamos por 3-2 com menos um jogador e depois deixo de ser opção de um momento para o outro, e eu com 20 anos, 21, não tive o arcabouço psicológico para aguentar com aquilo. Em janeiro fui emprestado ao Gil Vicente e depois, pronto, deixo para ti as perguntas, porque senão estou-me a antecipar. Não, mas foi isso. Não tive, aí no Sporting de Braga o grande culpado sou eu, porque não tive arcabouço psicológico para aguentar com, não é que a pressão, porque quem joga, eu digo isto muitas vezes a toda a gente, quem joga no Leixões está preparado para jogar em qualquer clube no mundo, porque a pressão é efetivamente grande e com poucas condições muitas vezes, as pessoas não têm noção, com poucas condições. Cheguei ao Sporting, mas não foi a pressão, foi a parte psicológica e eu não consegui reagir, não ao erro, mas à adversidade. Não consegui reagir, meti a cabeça para baixo em vez de trabalhar, e hoje em dia faço meia culpa porque tinha que claramente ter reagido e de ter expeditado e de ter trabalhado para conseguir. Tinha 20 anos, estava entre um dos melhores clubes nacionais e acho que naquela altura não tive a noção que estava num patamar tão elevado. Pensava que as coisas iam ser fáceis e revelaram-se muito difíceis, e hoje em dia é uma aprendizagem. Se fosse hoje, se calhar estava muito mais bem preparado e se calhar tinha outro tipo de desempenho. E ao nível do futebol jogado, digamos assim, quais são as grandes diferenças da segunda para a primeira? É um grande choque? Sim, é diferente. Na Primeira Liga apanhas claramente jogadores com muito mais qualidade, o erro paga-se muito mais caro na Primeira Liga. Uma falha de concentração praticamente dá golo, não tens hipótese, porque os executantes temos que reconhecer isso, que isso é a realidade, são muito melhores na Primeira Liga do que na Segunda Liga, embora haja jogadores na Segunda Liga que se calhar têm mais qualidades que os jogadores de Primeira Liga, mas na grande maioria dos casos a Primeira Liga tem claramente os melhores executantes, por isso é que estou na Primeira Liga e não estou na Segunda Liga. Claro. Agora, a nível, se me perguntas a mim, onde é que é mais difícil jogar? Eu digo que se calhar é na Segunda Liga, porque há muito menos espaço na Segunda Liga, mas muito menos. É um jogo mais de segundas bolas, de disputas, de duelos, e na Primeira Liga se calhar é o oposto, não é? Tens mais espaço, é um jogo mais tático, lá está, e eu preferia, não é? Mas isto não tem preferência, eu preferia claramente jogar na Primeira Liga, é muito mais fácil para quem pensa o jogo e para quem gosta de futebol, é muito mais agradável um jogo de Primeira Liga do que Segunda Liga. A própria gênese da Segunda Liga, o ponto vale muito mais na Segunda, porque são sempre 7, 8 candidatos à subida e 7, 8 candidatos a não descer, e portanto o próprio ponto faz com que as equipas se resguardem, de certa forma, em alguns casos, não é? Sim, por exemplo, costuma-se dizer que na Segunda Liga que se tu empatares fora e ganhas em casa que sobes divisão. Que se tu fizeres em 2 jogos 4 pontos, né? Que se fizeres sempre o dobro dos pontos dos jogos realizados em pontos, que sobes divisão. Mas também te digo uma coisa, e já tive já tive essa experiência, é muito mais difícil subir divisão. Já dizia um senhor que eu tenho uma admiração muito grande, e que já cá não está entre nós, que é muito mais difícil subir divisão, e ele tem toda a razão, é muito mais difícil subir divisão do que se manter na Primeira Liga, isso ninguém tem a menor dúvida, porque também te digo uma coisa, é muito mais difícil, por exemplo, tu na Primeira Liga tens 6, 7 jogos complicados de nível elevado, tens os 3 grandes, o Braga, o Guimarães, e depois uma ou outra equipa possa ser sensação nesse ano, né? Neste ano temos o Paços Ferreira, por exemplo, que está a superar as expectativas e que está-se a revelar um adversário quase. Tu hoje em dia vês o Paços Ferreira e tu em casa, por exemplo, e tu se calhar dás logo como garantido que eles perder, se calhar vai ser difícil, não é? E na Segunda Liga é difícil, não é? Na Segunda Liga tu vais jogar, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo, por exemplo, do Varzinho, que neste momento não está a atravessar uma boa fase, e é sempre complicado, porque os jogadores são muito, muito equivalentes, né?
E mesmo, eu digo-te isto sem problema nenhum, não tenho nenhum problema em dizer-te, eu neste momento aqui no Desportivo de Chaves, tenho um plantel claramente de Primeira Liga, as coisas não estão a correr bem, infelizmente, Já lá tipo, não estamos vamos. a ter os resultados desejados, né? Mas tem um plantel em termos de qualidade claramente de Primeira Liga, e já tive em plantéis de Primeira Liga que não tinham tanta qualidade como tem este plantel do Desportivo de Chaves. E isto revela-te um bocado do que é a segunda liga, não é? Eu se calhar, vamos agora por aqui as coisas, se calhar se este plantel do Desportivo de Chaves estivesse na Primeira Liga, se calhar estava ali do meio para cima, ou estava ali décimo primeiro, estava ali a meio da tabela, estás a entender? Deixa eu dizer, tipo, Sim, sim. e é o que eu te digo, acho que não há grande diferença dos plantéis do meio para baixo da Primeira Liga para os plantéis que querem subir da segunda Liga. A diferença está, lá está, naquelas 7 ou 8 equipas que são bastante fortes Bastante forte. e que têm orçamentos completamente diferentes dos outros. Lá está o equilíbrio que não existe na Primeira Liga, não é? Lá está, Sim. os orçamentos são completamente diferentes e acho que agora está para ser aprovada esta situação também dos direitos televisivos, que Sim, eu sim. penso que poderá equilibrar e muito o campeonato português, porque há uma desigualdade muito grande, não é? Tu, por exemplo, tu contratas uma equipa grande contrata um jogador por 10 milhões e 10 milhões dá para um orçamento de uma equipa durante 2 épocas. Claro. Vamos lá, não é uma coisa surreal, não é? E por falar em qualidade, quando tu estiveste emprestado ao Belenenses, apanhaste tu como treinador o Rúlio Velasquez, não foi? Sim, sim, sim. Como é que eu, por exemplo, eu enquanto adepto, gostava muito do estilo de jogo dele, aquele estilo, uma construção muito apoiada desde trás, com muitos toques na bola. Aquilo é bonito, confesso, para um adepto, mas a verdade é que parece que se expõe um pouco demais. Vocês, enquanto jogadores, o que é que sentiam? Que estavam a expor demais ou que era um risco calculado e que valia a pena? Olha, eu vou-te dizer, eu cheguei a Belém numa situação um bocado conturbada, foi muito difícil porque eu assinei pelo Nacional e depois houve algumas confusões que eu não gostava muito de falar, nunca falei sobre isso, nem quero falar. À vontade. Eu cheguei a Belém já com quase o campeonato a começar, a faltar uma semana, praticamente. O Mister Rubio Velasquez já estava lá do ano passado, tinha feito salvo, os 4, 5 meses últimos e tinha tido, toda a gente elogiava o futebol do Mister, na altura que me foi apresentado o Belenenses eu também tinha essa visão do Mister, mas eu quando cheguei a Belém o Mister adotou uma estratégia completamente diferente. E já não era esse futebol tão apoiado, mudou, faz parte. Claro. Achou que naquela altura não era o futebol que achava que lhe podia trazer vitórias e sucessos. E eu não tive esse prazer de apanhar, como tu falaste, aquele futebol que ele normalmente no ano anterior jogava contra as centrais e jogava muito a sair a 3 e não sei o quê, mas eu não apanhei o Mister assim, apanhei no 4-4-2 e apanhei no 4-3-3, mas nunca foi um futebol muito apoiado, foi um futebol sempre muito mais direto, mais de segundas bolas, e porque também tínhamos jogadores que na altura estava lá o Palhinha, que agora está no Sporting, e tinha um poderio físico bastante Ofereciam, forte. ofereciam outras coisas ao jogo, não é? Exatamente, eu acho que ele também se adaptou um bocado às características dos jogadores e mudou um bocado o estilo de jogo dele. Só mostra a inteligência, saber adaptar-se ao contexto Sim, em que está a sim. viver. Vamos deixar então, como eu disse, o Chaves para esta parte mais final, mas ainda antes, regressas ao Leixões, passado algum tempo. Pode-se dizer que foi um regresso a casa, de certa forma. Sim, eu regresso ao Leixões numa fase em que eu, sinceramente, não tenho um problema em dizer, não pensava regressar tão cedo a casa. Tive 4 anos, 4, 5 anos, não sei, fui em 2013, voltei em 2017, penso, tive 4 anos fora, né? 4 anos longe de casa, né? Porque nunca vivi depois em Matosinhos. E aquele ano que eu tive em Belém foi muito difícil em termos psicológicos. Vou-te confessar uma coisa, tive grandes problemas de adaptação à cidade. Depois fui para o Cova da Piedade em janeiro. As pessoas foram super simpáticas comigo,
também tive ali, encontrei uma realidade completamente diferente à que estava habituado até então, porque o Cova da Piedade era um clube que tinha chegado à segunda liga, não é? Que não faltava com nada aos jogadores, e isso aí não posso apontar nada, mas que tinha uma dimensão completamente diferente de todos os outros clubes onde eu tinha jogado. E no final dessa época tinha várias propostas de clubes de segunda liga. Não tive nenhum clube de primeira liga nesse ano, também tinha mais de 2 anos de contrato com o Belém. O Belenenses não contava comigo, disse-me que não contava comigo. Posso dizer isto, opá, tinha mais 2 anos de contrato, um contrato financeiramente muito bom, o melhor que já fiz até agora na minha carreira. Mas na altura a minha mulher e a minha família decidimos que o dinheiro não era o mais importante, que o mais importante era o meu bem-estar, que se calhar o melhor era eu regressar ao Leixões, e o interesse foi aparecendo por parte do Leixões. Fui perder bastante dinheiro, muito dinheiro mesmo. Não foi por amor à camisola, porque isso não existe, né? Porque isto é a minha vida e o meu ganha-pão é o futebol, mas se calhar poucos jogadores faziam aquilo que eu fiz nesse ano. Abdiquei mesmo de bastante dinheiro, mas não me arrependo de ter voltado ao Leixões. Eu passei lá bons momentos, é o meu clube, é, é, é um sentimento completamente diferente de jogar para o Leixões, né? Porque o Leixões é onde eu aprendi a jogar futebol, é onde eu aprendi a ver futebol, e né? Aos domingos jogava e estava lá a minha família e os meus amigos a ver o jogo, e é completamente diferente de jogar noutro clube qualquer. Tenho um sentimento muito grande pelo Leixões, as pessoas sabem disso. Hoje em dia represento também uma grande instituição, porque eu tenho um carinho muito, muito grande, e por quem já conquistei coisas também importantes. Mas voltar ao Leixões foi bom, foi bom. Conheci pessoas fantásticas, e pronto, e Deus também está na minha saída, mas são coisas do futebol. Mas esses adeptos, como é que tu os descreverias? São qualquer pessoa que pense no Leixões, eu penso que o primeiro pensamento é sempre aqueles adeptos, não é? Sim, eu falo com carinho. As pessoas sempre me trataram bem no Leixões. Ainda hoje recebo mensagens de muitos adeptos do Leixões. É um clube diferente, completamente diferente. As pessoas tipo só jogando, e mesmo nestes últimos anos em que eu lá estive, havia problemas entre o clube e a SAD que não deixavam que o apoio fosse tão fervoroso, e as pessoas andavam um pouco divididas, o que me deixa bastante triste, porque acho que o Leixões precisa de toda a gente unida. Eu não discuto quem é que tem razão, sou um lado, sou outro, são pontos de vista, é isso, cada um tem o seu, mas eu acho que o Leixões, o símbolo, é o mais importante de tudo. Dizer-te que são únicos, são claramente normalmente nós dizemos que um jogador é o maior ativo do clube e não sei o quê, não sei o que mais, o maior ativo do clube, do Leixões são os seus adeptos, claramente. São uma massa adepta peculiar. Não encontras, porque podem ser muitas vezes 800 ou 900, muitas vezes, infelizmente, e digo isto com mágoa, porque fui habituado a ver o Leixões com 5, 6, 7 mil adeptos no estádio. São 800, mas valem muitas vezes por 4, 5 mil. São muito fervorosos, vivem o clube intensamente, exigem de ti, não querem saber o que é que está por trás, se tu tens problemas estruturais, se tens condições. As pessoas não querem saber, as pessoas querem é que tu dês o litro. Isso fascinava-me mesmo, tinha uma alegria Também, muito grande mesmo, e um prazer enorme jogar no Estado do Mar perante aqueles adeptos, mesmo contra, que já joguei uma vez pelo Chaves. É algo fantástico, algo fantástico. Acho que é um ambiente indescritível.
Também por isso, a tua saída, enfim, é público porque é que saíste e não vale a pena, sinceramente, estarmos a tocar nesse assunto, mas também por isso a tua saída foi com mais mágoa e mais tristeza. Eu, por exemplo, vi bastantes posts de vários adeptos quando tu assinaste por Chaves, em que adeptos de Leixões que elogiavam exatamente o teu profissionalismo e o teu amor ao clube. Até por isso magoa-te mais, certo? Sim, eu vou ser sincero contigo, não estava a contar sair do Leixões. E isto com água não estava a contar mesmo, sair do Leixões. No ano anterior, durante a época depois, um, as coisas foram-se andando e eu também falei com os responsáveis do Leixões e disse que se calhar para mim tinha chegado ao fim da linha, porque quando eu acho que quando tu estás num sítio e não te revês, ou não é não te revês, é não tens as mesmas opiniões e o mesmo ponto de vista das pessoas, acho que não faz sentido tu continuares. Foi isso que aconteceu no Leixões, eu não tinha o mesmo ponto de vista, nem concordava com as ideias e com o projeto que o Leixões tinha. E quando assim é, e quando eu estou num clube que gosto, porque muitas vezes tipo, nós temos que gramar como no futebol, temos que aceitar as opiniões dos outros e os projetos dos outros porque tem que ser, né? Porque nós somos profissionais e estamos ali para trabalhar, mas quando se fala do meu clube, isso se calhar tem um sentimento diferente. E foi por isso que saí do Leixões, não foi por mais nada, tinha mais um ano de contrato, não cobrei nem mais um euro ao Leixões, cobrei só aquilo que trabalhei, E disse ao presidente. precisamente nessa questão do cobrar, sei que houve, não digo interferência, mas uma certa mediação por parte do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Consegues explicar-nos, por exemplo, eu como adepto, não é difícil perceber qual o real papel do sindicato neste tipo de ações. Consegues exemplificar qual foi a ação deles? Eu vou-te ser sincero, é um assunto que não gostava muito de falar, mas, tem que elogiar os sindicatos. Acho que tiveram sempre do nosso lado, tomando boas ou más decisões, foram sempre pessoas que tiveram do nosso lado nesse processo. Um, Muitas das coisas que vieram a público não são verdade, as pessoas não acreditam em tudo o que dizem, porque nem tudo é verdade, mas é um assunto que fica para trás. O Leixões é e vai ser sempre o meu clube. Um, mas é uma coisa que eu não quero muito falar. O que eu te digo, neste momento o Chaves é o meu presente, é o meu futuro, até junho, que é quando eu tenho contrato, é para os Chaves que eu dou a vida e que darei a vida até junho, depois vamos ver. Mas é aquilo que eu Muito te bem. digo, não penso muito nesse. Pá, eu sei que é complicado para as pessoas às vezes entenderem o que porque sai uma notícia e as pessoas acreditam muito nas notícias que saem e muitas vezes elas não têm fundamento, porque eu nunca na minha vida, por exemplo, coloquei o Leixões em tribunal. Isso, por exemplo, é completamente falso. Isso, o que fica aqui ciente que isso é mentira, é uma calúnia, eu nunca pus o Leixões em tribunal. E a única coisa que fiz foi uma rescisão de contrato com o Leixões. Chegámos a um acordo, acabou, o Leixões segue o seu caminho, o Leixões segue o dele. Desejo maior sucesso ao Leixões. Um dia, quando é que termina a minha carreira, volto a ser adepto novamente. Hoje sou adepto, mas lá está, torço pelo Desportivo de Chaves, porque é um clube que me diz muito também e é uma região que me acolheu de uma forma fantástica, com pessoas extraordinárias. E pronto, o capítulo do Leixões, em termos profissionais, vai estar desportivos não, porque eu, como te disse, vou ser sempre Leixões, mas profissionais terminou e é um capítulo encerrado neste momento. Mas falando nessas notícias infundadas, não querendo falar de Leixões em particular, não me interpretes mal, mas quando se fala em notícias infundadas e estamos na era das fake news, achas que o jogador de futebol deveria ter mais espaço mediático? Eu sei que estão muitas das vezes a nível contratual restringidos em certos aspectos, mas achas que deveriam vir mais a público, dar mais entrevistas, falar mais ao público, para evitar esse tipo de situações, bem entendido? Olha, eu vou-te dizer uma coisa, isto é mesmo a minha opinião. Eu acho que hoje em dia
no futebol e nestes programas televisivos que existem, eu sou sincero contigo, eu não vejo nenhum programa televisivo. Porque, olha, na minha opinião, o primeiro ponto é só encomendas. Isto é a primeira coisa que digo. Hoje em dia, infelizmente, o futebol, nesse campo dos mídia, vive um bocado desse coisa, nomeadamente na televisão. Nos jornais, nem tanto, mas na televisão é uma coisa por demais. Não vejo. E depois acho que se valoriza demasiado aquilo que não é. Ainda há pouco tempo, um treinador falou, não gosto de estar a falar em nomes, que devia-se valorizar mais aquilo que se faz dentro das quatro linhas. Ele disse numa conferência de imprensa, para um jornalista, eu gostava que você me perguntasse era porque é que eu mudei o A, o B ou o C. Agora você está-me a fazer perguntas de porque é que eu estou preocupado com isto, porque é que estou preocupado com aquilo, e acho que é isso. Acho que o jornalismo e a imprensa em Portugal tem que valorizar muito mais o espetáculo, porque só assim é que Portugal pode crescer. Eu esta semana posso dizer, sem problema nenhum, houve uma falta num jogo e eu disse ao árbitro, isto aqui é que mata o futebol português. E o árbitro prontamente me disse, tu tens razão, o que tu estás a dizer tens razão. E isto é que tem que começar a haver, tem que começar a haver mais reuniões, para incentivar o jogador a não cair, por exemplo, para o jogo não parar tanto, e isso é que devia ser importante e que devia ser discutido, as paragens de tempo, o queimar tempo, porque nós vemos um jogo das Champions e aquilo não para. Nós hoje, nós hoje em dia, por exemplo, ainda há pouco tempo um jogador do Sporting de Braga foi jogar a Roma e disse, como é que vocês querem que a gente chegue aqui antes se o jogo na Primeira Liga está sempre parado? Ele tem toda a razão, e estamos a falar na Primeira Liga Portuguesa, então imaginem na Segunda Liga, uma equipa, por exemplo, vem aqui a Chaves, por exemplo, faz um 0, por exemplo, e o tempo útil do jogo, eu gostava que houvesse alguém com um cronómetro cá fora, para ver o tempo útil do jogo que há. Porque o guarda-redes, por exemplo, a bola é para fora, o guarda-redes demora um minuto e meio a repor a bola. É uma coisa por demais. E acho que isso é que devia ser valorizado e que devia ser discutido nas televisões. Agora está a discutir porque se é fora de jogo, se o jogador já está vendido, se é falta. Isso eu acho que. Porque o árbitro também tem direito a errar, faz parte do jogo. O jogador erra, dá golo, não é? Agora, se me disseres a mim que o árbitro ao errar devia ter uma penalização, né, diferente, aí se calhar estamos a concordar, porque se o jogador, se eu amanhã, no domingo, entregar a bola ao meu adversário e der golo, o meu treinador se calhar vai pensar duas vezes se me vai pôr a jogar no próximo jogo. Né? Vou ter uma penalização, e acho que isso é que é diferente. Agora, em termos da imprensa, é aquilo que eu te digo, acho que, muito sinceramente, acho que se valoriza demasiado aquilo que, lá está, as tais fake news que tu falas e as coisas que não importam para o futebol. Acho que é isso, acho que esse tipo de coisas nem deviam sair para os jornais, essa situação que se passou com os jogadores e na altura com a direção, acho que não valoriza o futebol. Acho que o que é importante aparecer é aquele jogador que faz 6 ou 7 gols e dá uma entrevista a dizer, a falar do momento, a falar da equipa. Acho que isso é que é importante. E acho que é isso que se deve valorizar no futebol. Concordo em absoluto, e se a minha opinião contasse, eu diria que o primeiro passo para isso seria, se calhar, a descentralização dos assuntos mediáticos, isto é, quando se começar a fazer capas com o Nacional da Madeira, com os clubes do Campeonato de Portugal, por exemplo, então aí, se calhar, vão ver outros adeptos a surgir, outros interesses e uma reformulação total daquilo que é o sistema televisivo atual. Mas então viremos então a página, vamos olhar para o teu projeto atual, o Grupo Desportivo de Chaves. Vamos para a tua primeira passagem pelo Chaves. Estavas na Primeira Liga, como já tinhas contado, empréstimos ao Gil Vicente, enfim, e regressaste a uma Segunda Liga. A minha pergunta é, este regresso só era possível se fosse para um clube com as ambições do Chaves, e ambições aqui também incluo o plantel que tinha Braga, Sis, Barri, José Marreco, o Mister Vítor Oliveira, só era possível nestas condições?
Olha, eu vou-te dizer, eu tinha o Desportivo de Chaves, eu assinei no dia 23 ou 24 de julho pelo Desportivo de Chaves, no jogo de apresentação do Desportivo de Chaves com o Vitória de Guimarães, em que o Desportivo de Chaves ganhou por 3-0. Eu vou-te dizer, eu tinha contrato com o Sporting de Braga e tinha acabado uma época que tinha sido claramente negativa e que tinha acabado por descer divisão no Gil Vicente, em que mais uma vez posso dizer que não tive o profissionalismo e não tive, lá está, o arcabouço psicológico para aguentar várias coisas que aconteceram. Se fosse hoje em dia, estava muito mais preparado e sou uma pessoa muito mais madura e que tem noção das situações. Olha, eu vou-te dizer, acabou a época e eu pensava que ia ter bastantes coisas, que me ia aparecer bastantes clubes de Primeira Liga, porque tinha contrato com o Sporting de Braga e até porque tinha feito, salvo o erro, 25 jogos no Gil Vicente, na Primeira Liga. Tinha acabado de não jogar no fim, mas tinha feito bastantes jogos ali no início, meio do campeonato. E eu pensava que me ia aparecer ali qualquer coisa para a Primeira Liga. Fiquei com aquela ilusão, deixei tudo na mão do meu empresário, uma pessoa em quem eu confio bastante e que me tem ajudado muito ao longo da minha carreira, e deixei tudo na mão dele. Ele ia-me dizendo que aqui ia aparecendo, falou-me do Desportivo de Chaves, em junho, mais ou menos quando o Mister assinou, passado 3, 4 dias, houve logo essa possibilidade de eu vir para Chaves. Eu disse ao meu empresário na altura, que é o Gaspar Freire, para aguentar, para esperar, porque queria naturalmente jogar na Primeira Liga. Só que as coisas foram andando, foi aparecendo uma outra situação que podia ser concretizada, mas não foi. E eu vou-te ser sincero, chegou aí até ao 20 de julho e comecei a ver toda a gente a treinar. Eu tinha um e-mail do Sporting de Braga a dizer que tinha férias até agosto, né? Eu tinha 23 anos, e tinha que jogar e apareceu-me duas situações. Nos últimos dias, no último dia de mercado que eu vou assinar pelo Chave, no dia 23, o meu empresário liga-me e nós vamos para um pequeno almoço de manhã. Eu vou até com a minha mulher, nunca pensei que fosse para assinar por alguém, e ele diz-me que tem tudo marcado na altura com a União da Madeira, que era recém-promovida à Primeira Liga, para ir para lá, que eles estavam à minha espera no trip e que eu tinha essa situação para ir para a União da Madeira, mas que também, e primeiro explicou-me as condições da União da Madeira, o treinador falou com o meu empresário e disse que eu não ia ser a primeira opção, eu tinha que esperar para a minha oportunidade e não sei o quê, e eu nunca quero ir para um sítio onde eu à partida já começo como uma segunda opção. Não quer dizer que não vá. O treinador se me disser, pá, tu és segunda opção, mas se tu estiveres melhor que o outro, tu vais jogar. Agora, dizer-me que o outro vai ter que errar 4, 5 vezes para eu poder jogar, e eu achei que não era a melhor opção. E o meu empresário falou-me da possibilidade do Desportivo de Chaves. Se eu queria vir a ouvir aqui as pessoas e não sei o quê, fomos almoçar e vim para Chaves, sem nenhum compromisso, as pessoas aqui à minha espera. Eu nunca, sinceramente, não ia com aquela esperança de vir assinar pelo Desportivo, vim só para ouvir a proposta e fiquei. Fiquei porque as pessoas aqui são completamente apaixonadas pelo clube. Na altura tinha cá o diretor desportivo, o Zé Luís, que foi fantástico comigo, tinha o Mister Vítor Oliveira que me convenceu logo na hora, e tinha o presidente, neste momento é o presidente, o Sr. Francisco Carvalho, que é uma pessoa que dá muito pelo desportivo e que me convenceram de imediato, de imediato. Foi uma coisa instantânea, a maneira como me receberam, conquistaram-me logo e acabei por ficar aqui no desportivo aquele ano, e ainda bem que fiquei, porque estou numa cidade e numa região fantástica e naquela altura as coisas correram muito bem e foi um ano fantástico, a nível pessoal e a nível profissional, foi um ano fantástico. E quando soubeste que ias ser treinado pelo saudoso, enfim, Mister Vítor Oliveira,
Não direi que pensaste que havia algum facilitismo, mas começaste a pensar já com alguma ansiedade no final da época que ias festejar, por ser o rei das subidas, por ser um treinador de inegável qualidade. Quais foram os teus pensamentos? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. E eu, quando o Mister Vítor Oliveira subiu o Leixões, eu era adepto. Ele no ano anterior não conseguiu subir, também chegou a meio, penso, não conseguiu subir. No ano a seguir conseguiu ser campeão da Liga Vitalis na altura. O Mister Vítor Oliveira, quando chegou a Chaves, eu penso que ele vinha de 2 subidas seguidas, no Moreirense, salvo erro, e no União da Madeira. Mas ainda ele tinha um mediatismo de subida de divisão, era o rei das subidas já na altura, mas ainda não tinha esse mediatismo que agora lhe deram neste final de carreira, porque eu acho que o Mister foi desvalorizado, claramente. Devia ter treinado noutro nível, porque tinha um conhecimento do jogo, mas mais ainda um conhecimento do balneário, que eu não me atrevo a dizer isto, eu acho que vou dizer isto porque acho que é unânime a todos os jogadores que passaram por ele, que acho que ninguém em Portugal tem. Ninguém em Portugal tem e ninguém se calhar em Portugal vai ter. Vai ter. Acho que é muito difícil ter aquilo que o Mister tinha. O Mister conseguia ter na mão os jogadores que jogavam, porque esses não é difícil, não é? Porque jogam, estão motivados, mas tinha fundamentalmente um respeito e uma admiração por aqueles que não jogavam. Fantástico. E acho que isso é que faz a diferença. Muitos diziam, mas ele consegue escolher os melhores. Ok, ele consegue escolher os melhores. Mas quantos não conseguem escolher os melhores e não têm sucesso? Aqui a diferença está na maneira como tu geres os melhores. E ele era exímio, era fantástico. Para além de um grande treinador, era um excelente homem. Não é porque isto agora aconteceu, porque era esta já a opinião que eu tinha dele. Ele sabia que eu tinha essa opinião sobre ele. E era completamente diferente. Era completamente diferente. Que Deus o tenha e que o conforte e que algum dia tenhamos alguém parecido com o Mister, porque acho que isso fazia um bem ao futebol português incrível. Ficou o legado dele, porque ele deixou um legado que acho que mais ninguém nos próximos anos vai conseguir igualar. Marcou indelevelmente não só esta competição, como o futebol português em geral, pela sua maneira de ser. Mas voltando a essa época, ou melhor, fazendo aqui um paralelismo com outras épocas, o que é que, na tua opinião, achas que é fundamental para que uma equipa tenha condições para lutar para a subida? É uma estrutura, como se diz agora, profissional? É os salários em dia? É condições de treino? O que é que tu achas fundamental? Já, olha, eu vou-te dizer, eu estou num clube neste momento que não falta com nada. Se tu dissesse assim, o que é que falta no Desportivo de Chaves para tu subires de divisão? Eu digo-te assim, não falta nada. Paga em dia, paga em dia, tem condições de trabalho fantásticas ao nível dos melhores, se calhar, em Portugal. Tem uma estrutura, não falta com nada aos jogadores, os jogadores estão sempre confortáveis, só têm que se preocupar em jogar futebol. Em termos de grupo, temos um grupo fantástico, muitas vezes passa se calhar uma imagem diferente, mas o Desportivo de Chaves neste momento tem um grupo de homens mesmo, de verdade. As coisas podem não estar a correr bem, mas não estão a correr bem, como é lógico, mas não estão a correr como as pessoas esperavam e como nós também esperávamos. Mas tem um grupo de homens fantástico. Tem um grupo de homens fantástico mesmo. A malta quer muito mesmo. Muitas vezes as coisas não estão. Aquela pontinha também que é fundamental também não está a aparecer. Temos agora um ciclo bom, temos 5 jogos sem perder, 2 vitórias e 3 empates. Mas é como te digo, para subir divisão precisas de uma pontinha de sorte que é fundamental. E há pouco tempo o Mister Vítor Oliveira dizia uma coisa que eu me revejo, e acho que todas as pessoas deviam ouvir. Ele diz que entre perder e ganhar é uma linha finíssima, eu dizia ele no Canal 11. E é mesmo. É uma bola que bate no poste e entra, e é uma bola que bate no poste e sai. E tu, por uma bola no poste e entra, és o maior, e por uma bola que bate no poste e sai, és o pior. Isso faz parte do futebol. Ou um ressalto que calha para o teu ponta de lança, ou um ressalto que calha para o defesa adversário.
Isso muitas vezes o futebol é extremo, mas atenção que a sorte também se procura e dá muito trabalho a sorte. Mas lá está isso que eu te digo, é teres uma estrutura forte, teres condições e teres um grupo de trabalho forte. Acho que isso é fundamental para tu teres sucesso. E, e acho que a tal pontinha de sorte que te falei, mas que também dá muito trabalho, também é fundamental, como é lógico. E ao nível das condições dentro de campo, tu nessa temporada do Mistério Vitor Oliveira, acabas por rubricar um dos teus melhores registros ofensivos, creio que marcaste 7 golos. A minha 6, 6, pergunta... 6. 6, peço desculpa. Foi 6. Achas Não, tem mal. achas que teres ao teu lado, ou atrás de ti, um médio muito bom recuperador de bola e bem posicionado defensivamente, como era o Assis, permitiu depois libertar-te nas missões ofensivas? Achas que foi isso que foi determinante? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. E isto é muito curioso porque muitas vezes as pessoas tipo confundem-me como o número 6 porque muitas vezes em determinadas ideias de jogo e modelos de jogo e mesmo taticamente hoje em dia há muitos treinadores que gostam de jogar com duplo pivô, né? E jogam com 10. Normalmente eu jogo sempre no duplo pivô, não jogo com 10 porque não tenho essas características também. Mas se me perguntas a mim o que é que eu gosto mais, eu digo sem problema nenhum. Eu gosto de jogar com um trinco e dois interiores, como estamos neste momento a jogar aqui no Desportivo de Chaves. Se me perguntas se me valoriza muito mais jogar assim, claramente. Não tenho nenhum problema em dizê-lo. Tive ideias de jogo também muito fortes. O Mr. Carlos Pinto no Leixões teve o 4-4-2 em que fiz uma boa época com ele. Mas onde eu me sinto realmente confortável, e não tenho nenhum problema em dizê-lo, é neste 4-3-3 eu jogar interior e poder ter liberdade de aparecer na área, de poder fazer 2 para 1 com o lateral. Posso contar até uma história curiosa. Eu no Leixões com o Mr. Chaló, o Mr. Chaló chegou, salvo erro, em janeiro, fevereiro, veio substituir o Malafaia, na altura que tinha assumido depois do João Henriques ter ido para o Passos Ferreira. E nós com o João Henriques, vou-te falar mais do João Henriques, porque foi o João Henriques que fez a maior parte dos jogos, jogávamos com duplo pivô. Jogava eu e o Stefano Eustáquio, que agora está no Passos Ferreira, que é um excelente miúdo e que vai atingir o top. E jogava na frente na altura o Breitner ou o Bruno Lamas, que agora está na Arábia. E posso dizer uma coisa, e eu, pá, defensivamente sou um jogador até combativo, ganho alguns duelos, tenho uma estampa física razoável, e não me estava a destacar individualmente, estava mais em missões defensivas do que ofensivas. E na altura chegou o Mr. Francisco Chaló. Eu lembro-me de um jogo na Covilhã, não sei se foi o segundo ou terceiro jogo do Missa, e o Mr. vem ter comigo e diz-me assim: opá, eu conheço-te, pá, tu não podes jogar aqui atrás, tens que jogar mais solto, pá, liberta-te, pá, liberta-te, tu vais ver que tu libertando as coisas vão ser diferentes. E a realidade é que acabei a época com 7 golos. Foi igual àquela época que eu tinha feito no Leixões, tinha sido fantástica, que na altura fui vendido para Braga, acabei com 7 golos. E posso dizer que sempre que jogo nesta posição, opa, tenho mais sucesso em termos de estatísticas, por exemplo. Sempre que joguei com 1-2, acabei sempre as épocas com no mínimo com 6, 7 golos. Acho que é uma posição que me valoriza a nível individual, mas logicamente que o coletivo está sempre à frente. Mas é onde eu gosto muito mais de jogar, gosto de ter aquele recuperador de bola por trás, como tinha na altura aqui o Assis, dava-me uma liberdade muito grande, dava-me espaço para eu poder construir jogo, para poder transportar jogo, e claramente estava muito mais fresco para poder atacar, porque o Assis era claramente um polvo, roubava tudo, e eu jogava entre aspas de cadeira, porque o Assis defensivamente limpava tudo e dava-me uma liberdade muito grande, e eu claramente que tive sucesso nessa época, e muito devo àquilo também que o Assis também produzia, porque o Assis era claramente um jogador acima da média. Mas quando regressas ao grupo desportivo de Chaves, novamente, nesta segunda passagem, o que é que te fez regressar? É uma casa que bem conheces, no fundo. Sim, olha, eu tinha sido o Leixões, o Mr. Carlos Pinto
eu tinha sido capitão no ano em que ele cá esteve, tivemos uma boa relação, ficámos com uma boa relação, e tinha-lhe dito a ele na altura que para onde ele fosse, ele tinha dito que me queria muito, para o próximo projeto que fosse que me queria levar. Eu tinha dito ao Mister que para onde ele fosse, que dava primazia, mas que o Desportivo de Chaves era um clube que eu gostava muito de representar e que já tinha mostrado interesse no ano anterior, sem ser este ano que passou o outro, o ano o ano 2019-2020, já tinha expressado algum interesse, não foi possível porque tinha contrato com o Leixões, e era uma casa que eu gostava muito de regressar, porque fui muito feliz aqui. Gosto de viver aqui em Chaves, é um sítio bastante tranquilo onde as pessoas te recebem bastante bem. É um clube que te oferece todas as condições possíveis para tu praticares e experienciares o teu futebol. Eu acho que está, não olhei quase a meios, quase nem quis ouvir quase nada, porque na altura vinha com a ideia de também vir com o Mister. Foi a cereja no topo do bolo, o Mister veio para Chaves, eu gostava também do Desportivo, e pronto, o casamento, entre aspas, deu-se, e vamos ver se vai ter um final feliz, porque ainda falta muito, a segunda liga é longa, faltam 11 jogos são 33 pontos, nós ainda temos a esperança de que podemos, não dependemos de nós, isso é um fator claramente negativo, mas dependemos de nós e não prometemos nada, jogo a jogo, lá está, o próximo jogo é o Porto B, e é com o Porto B que vamos lutar para ficar com os 3 pontos, e espero que tenha tanto sucesso como a minha última passagem, sabendo que, como é lógico, não dependemos de nós neste momento. Esta época, como estás a dizer, não está a correr assim tão bem. É inevitável falar no Covid-19. Gostaria de saber como é que os jogadores e o grupo técnico do Grupo Desportivo de Chaves está a lidar com isso. Quais as grandes diferenças ao nível dos bastidores, portanto, nos balneários, nos treinos? Quais as diferenças que vocês, jogadores, têm sentido? Olha, eu vou dizer, no início foi muito complicado, porque nós fomos dos primeiros clubes a apanhar Covid. Não sei se te recordas, tivemos nosso primeiro jogo com o Feirense, Feirense. penso que foi o primeiro jogo com o Feirense foi adiado devido a nós termos alguns casos de Covid. É bastante complicado. É bastante complicado porque, olha, primeiro porque acho que, e tu vês isso na tabela classificativa, os clubes com mais adeptos estão a ter muito mais dificuldades. Tu vais ver o Varzim, né, um clube que mete bastantes adeptos, está a ter dificuldades. Hoje, numa fase inicial, teve dificuldades. O Chaves, que é um clube que mete bastantes adeptos também, está a ter algumas dificuldades. E isto tem alguma influência, como é lógico. Nós não estamos a ter um registro positivo em casa, né, como é de conhecimento, e a gente sabe. E eu acho que falta também aquele incentivo extra que também aqui, não é desculpa nenhuma, não é? Como é lógico, porque estamos todos a jogar nas mesmas condições, mas condiciona claramente, então o Desportivo de Chaves condiciona, porque os adeptos aqui são claramente o 12º jogador, e quando as coisas não estão a correr bem, muitas vezes empurram-nos para situações vantajosas. Mas lá está, em termos de bastidores é completamente diferente, equipámos-nos em vários balneários, não temos tanta convivência, estamos restringidos a várias situações, estamos a ser testados todas as semanas e muitas vezes, lá está, porque estamos a ser testados e porque muita gente é imune, é assintomática e por vezes está infectada e não sabe. Nós muitas vezes estamos assintomáticos, aconteceu em vários casos aqui que estavam assintomáticos, mas estavam positivos. Ficámos um bocado com o coração nas mãos porque muitas vezes estamos com a nossa família, né? Privámos-nos, eu pelo menos falo por mim, privo muito de estar com a minha mãe, por exemplo, que é uma coisa que me deixa triste, mas que tem que ser, faz parte da profissão e temos que nos tentar resguardar, mas acho que temos claramente de tentar superar esta situação e acho que vamos superá-la e para o ano, se Deus quiser,
voltaremos a ter os adeptos no estádio, porque acho que é isso. Acho que o futebol sem adeptos, na minha opinião, não faz sentido nenhum, não faz qualquer sentido, porque acho que só com adeptos é que é verdadeiramente o futebol, e acho que é isso que é a essência do futebol, porque se faltar um outro jogador, a bola anda na mesma, né? Mas falta os adeptos, não têm aquela emoção, nem o gol tem até aquela emoção, e acho que os adeptos são claramente fundamentais naquilo que é o futebol. E por falar em adeptos, se tivesses de deixar uma mensagem aos adeptos do Grupo Desportivo de Chaves, o que seria? A mensagem que eu deixaria aos adeptos desportivos de Chaves é: este grupo de trabalho sabe que neste momento não está nos lugares que ambicionava estar, como é lógico, temos que fazer meia culpa, temos que manter também a maior consciência e saber que erramos em várias situações e temos que as corrigir, estamos a corrigi-las, e que vamos trabalhar diariamente para conseguir os 3 pontos, porque neste momento não dependemos de nós, não podemos prometer nada. O que podemos prometer é que vamos lutar, correr, saltar, pinchar e fazer mais que os outros para conseguir os 3 pontos ao final da semana, porque neste momento é aquilo que nos resta, é tentar ganhar, tentar jogo a jogo, trazer os 3 pontos ou ficar com os 3 pontos aqui, e não podemos prometer mais do que isso, e dizer-lhes que sentimos bastante a falta deles, porque felizmente tenho a sorte de ter jogado em clubes com massas adeptas fantásticas, e esta aqui não foge à regra, uma massa adepta fantástica, e que eu tenho, que eu conheço, estive aqui no ano da Suída e eles eram sempre bastantes e em massa, sempre, mesmo à quarta-feira tinha sempre o estádio muito bem composto, tenho saudades deles. Espero que se resguardem neste momento menos positivo, né? que esta maldita pandemia se vá embora o mais rápido possível para os podermos ter o mais rápido possível aqui no estádio. Excelente maneira de terminarmos. Luís Silva, muito obrigado e boa sorte para o resto da época. Fica por aqui este Pessoas desta segunda. Esperamos que tenham gostado e no próximo episódio cá estaremos novamente com mais um convidado. Até lá, vejam ou revejam os episódios anteriores. Muito obrigado.